Olá, bem-vindo ao canal do MEI Mensagem. Eu sou Igor Ribeiro, editor do MEI Mensagem. Estamos aqui hoje com o Flávio Ferrari, diretor-geral de Media Measurement da GfK no Brasil. Obrigado, Flávio, por vir falar com a gente aqui no estúdio. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer. Muito bem, a gente vai falar sobre vários assuntos relacionados a métricas, Big Data, medição de audiência com o Flávio, mas vamos começar fazendo uma avaliação aí de como foi o ano para vocês, ou Flávio, em especial desde julho do ano passado, que foi quando a GfK foi ao mercado, né, anunciar que seus produtos estavam disponíveis para medição de audiência, né? Que avaliação você faz desse período, desse um ano aí? Olha, foi um ano intenso, interessante. A gente iniciou o rollout comercial da GfK Media em julho do ano passado. É interessante, né, você ter a oportunidade de visitar todo o mercado num período tão curto de tempo, reencontrar grandes amigos, velhos companheiros, ter a chance de apresentar um produto novo, com uma visão nova, um conceito moderno, ter a chance de escutar as demandas das pessoas com relação a esse novo universo de mídia que está se construindo, também está se desconstruindo, né? É um momento interessante. E particularmente a gente ficou muito entusiasmado com a receptividade do produto do modo geral, desde do software de acesso à informação, que a gente teve aí praticamente um ano e meio, embora seja um software internacional, para adequar ao mercado brasileiro. Isso foi muito reconhecido pelos profissionais de mídia, né, que encontraram todos os botões que eles gostariam de encontrar, né, numa interface amigável, colorida, simpática, fácil de usar. E uma maneira de olhar para a informação, de olhar o número, de entender e interpretar esse cenário de mídia bastante diferente. Então foi um período de intenso trabalho, a gente praticamente apresentou e levou para fazer algum tipo de trial, treinamento, todas as grandes agências de propaganda do Brasil, boa parte dos veículos de comunicação dessa área de televisão, muitos anunciantes. Então, foi um momento que foi gostoso estar lá para viver e ver ele acontecer e, ao mesmo tempo, ver a gente ganhando esse espaço, esse território novo. A gente tem recebido muito mais demanda de criação de produto novo, de integração de informação, de contribuição para as novas demandas que estão surgindo no mercado, do que para o software, né? O nosso software de acesso, a família Evogenius, Evogenius Reporting e Evogenius Advertising, eles são percebidos como ferramentas que estão prontas, né? Pequenas coisas para fazer, sempre tem, né? Não tem um usuário que não queira alguma coisa diferente. Inclusive, às vezes, conflitante, né? Um gostaria de um jeito, outro gostaria do outro. Mas as demandas que a gente tem recebido hoje são muito mais a partir da percepção de que a GfK está aberta a atender demandas, propor demandas baseadas no seu dia a dia. Coisa, olha, poxa, eu preciso para atender, para ajudar o meu cliente a entender como é que está esse cenário novo de mídia, ter uma informação cross-mídia, ter uma informação multiplataforma, ter uma relação, um jeito diferente de definir o target, porque o sócio demográfico já não nos atende mais. É esse tipo de demanda que a gente tem recebido, muito menos com relação ao detalhe de um software ou coisa parecida, ou mesmo o detalhe da pesquisa pura de televisão, mas como é que eu integro esse conhecimento neste novo contexto de mídia? Como é que eu tenho uma visão holística deste mundo? Inclusive, eu não trabalho em agência, mas se eu fosse um profissional de mídia, alguém da área de pesquisa de agência, eu estaria ávido por algo que me trouxesse uma solução que cruzasse, né, a audiência de TV que a gente está tão acostumado a lidar, né, o GRP, etc., com os dados de internet, mobile, né? E eu sei que a GfK tem desenvolvido produtos, projetos em parceria com outros institutos, inclusive tem soluções próprias para isso, né? Como o Global Cross Media Link, o GXL. Me conta um pouco desses produtos, dessas soluções, Flávio, em que pé que estão, que tipo de insights que elas podem entregar para clientes, como é que elas funcionam um pouco? Bom, a gente tem, como você falou, a gente tem produtos específicos, né? O GXL, que é o GfK Cross Media Link, e o TV-AM, como a gente chama, que é o nosso painel de medição de televisão, são dois exemplos disso. E temos várias parcerias com outros institutos, porque faz parte da nossa maneira de entender esse mundo, que se um instituto unicamente, ou uma empresa unicamente, tenta atender todas as demandas que o mercado tem, não é que seja impossível, mas leva muito tempo para chegar lá.
a gente consegue atender essas demandas de maneira mais rápida, mais eficiente, mais efetiva se a gente estabelecer parcerias, muitas vezes inclusive com concorrentes. Né? Isso não é de todo incomum. Mas acho que o interessante aí é fazer a leitura reversa disso, ou seja, eu tenho uma medição para televisão, eu tenho uma medição para a internet, tenho parcerias que me permitem fazer outras medições, posso cruzar isso com consumo, com perfis, mas o que de fato eu quero a partir daí? Né? Para que servem essas coisas todas? Então, a proposta que a gente tem, e é uma proposta que vem fazendo sentido e vem ajudando a gente a definir o que a gente tem que oferecer para o nosso cliente, é olhar o que está acontecendo na relação do consumidor com o conteúdo. Então, por exemplo, por que a GfK resolve vir para o Brasil, na área de mídia, e começar a estabelecer um painel de medição de televisão? Né? Quando o mundo fala, não, está tudo mudando, agora tem internet e tal. Pá. É simples, na verdade, a gente observa a relação do consumidor com o conteúdo e verifica que a maior e mais intensa relação de consumidor com conteúdo se dá em vídeo. E a relação, esse encontro consumidor e conteúdo com o vídeo, ele acontece de maneira mais frequente e intensa na televisão. Ora, então eu preciso avaliar como é que este encontro acontece. E por isso estabeleço um painel de televisão, porque esse encontro acontece predominantemente num domicílio. Ainda naquela TV geoestacionária, vamos dizer assim. Com tudo que cresceu mobile, com tudo que você tem, né? Hoje eu carrego uma tela no bolso, você carrega uma tela no bolso e tal, ela cumpre alguns papéis, mas esse encontro intenso, denso, profundo de um consumidor com um vídeo acontece na televisão. É como se a TV e a programação linear ainda tivesse seu papel de protagonista nesse mix de mídias, plataformas. Ela de fato tem, e eu disse há uns 7, 8 anos atrás, quando a internet começou a ficar um pouquinho mais animadinha, né, eu dizia, pessoal, na América Latina o fim do mundo será transmitido pela televisão. Vocês não temam, né? Pode ser que seja o aparelho tenha mudado, tal, mas a gente e particularmente no Brasil, a gente é um país que consome vídeo, e ponto. E a televisão, você falou dessa coisa da TV linear, né? Que também foi muito criticada num certo momento, porque agora a gente pode trabalhar com interatividade, eu posso criar a minha própria grade de programação, né? Eu mesmo sou assinante do Spotify, então posso fazer o meu minha playlist e tal, você pode fazer uma playlist de TV. Eu sempre coloquei, e acho que isso acabou se demonstrando verdadeiro, que a interatividade é um pouco um mito, é um pouco exagerada. A gente quer interagir para ter a garantia que a gente vai receber aquilo que a gente gostaria de receber. Agora, se alguém pudesse ler sua mente e entregar sem você ter que pedir e nem apertar botão, seria perfeito. Então, a interatividade ela não é um fim em si mesma. Se vamos chamar de emissora de televisão, né? Ela consegue estabelecer uma programação linear, né? Uma grade linear, que atenda à sua necessidade, por que você vai mudar de canal? Por que você vai querer interagir com aquilo? Você senta ali e fica assistindo, está ótimo, porque o cara parece estar adivinhando o teu pensamento, vem uma coisa bacana atrás da outra, olha que ótimo. Você só vai pegar o seu controle remoto para mudar de canal se você se desgostar com aquilo. É óbvio que é impossível você atender todo mundo simultaneamente, porque a gente tem gostos, necessidades e principalmente momentos, né, de encontro com conteúdo que são diferenciados. Então não vai dar para acontecer isso. O segredo está em não te afastar, né? Ou seja, eu posso não acertar 100% do que você gostaria de assistir, mas o mais importante é não errar, assim, não te apresentar um conteúdo que te afaste ou que te incomode o suficiente para você deixar. Agora, em função da tecnologia, a gente volta a falar sobre o encontro do consumidor com a mídia e como, neste momento, se faz a mídia em si, né? E a gente estava conversando sobre como entregar o melhor conteúdo para aquela pessoa naquele momento, né? Como trabalhar seu conteúdo para aquilo. E os dados de audiência, as diversas métricas que a gente tem são extremamente funcionais para isso, ainda mais em um período em que se fala muito em dados pós-demográficos, né? Se fala em clusters, em targets específicos, né? Como é que as soluções da GfK ajudam os players a identificar esse perfil, né, do consumidor para fazer seus planos de conteúdo? Outro dia, eu fui de brincadeira, fiz uma apresentação, quer dizer, a apresentação foi séria. Eu fiz uma apresentação séria, mas eu recebi um prêmio de brincadeira no Congresso. Eu fui chamado de Stephen Hawking da pesquisa quântica, porque eu apresentei uma analogia entre a física quântica e
a mídia, como ela está acontecendo hoje, dizendo, olha, a mídia é um negócio que acontece quando o consumidor encontra com conteúdo, né, vindo de uma plataforma, acontecendo num device, num dado momento da jornada dele do dia, mas é só ali que a mídia acontece. Antes daquilo, a mídia não existe. O que existe é uma nuvem de probabilidades em torno daquele encontro que irá acontecer. Isso é uma visão quântica, né? A física quântica hoje diz que, sei lá, estou aqui com você, mas essa cadeira que você está sentada, ela é uma cadeira agora, porque a gente está observando a cadeira. Se a gente sair daqui, ela deixa de ser cadeira até que a gente volte a observá-la. Com grande probabilidade de continuar sendo uma cadeira, mas é uma probabilidade. Então, a nossa visão de medição, né, ela tem essa pegada, tem essa coisa do tipo, ok, eu preciso entender quais são as probabilidades associadas a um encontro. Isso transcende aquela coisa mais antiga, que é, não, eu vou quantificar quantas pessoas responderam que leram uma revista, ou quantas pessoas apertaram o botão dizendo que viram a televisão, e vou classificar essas pessoas de acordo com o sistema socioeconômico vigente, que é homem de classe AB, mais de 40 anos. Não que essas definições não sirvam, elas ainda servem. Acontece que há 30 anos, você definir sociodemograficamente uma pessoa, definir o consumo dela. Sei lá, eu era capaz de acertar o que essa pessoa ia consumir com 80% de probabilidade só por sabendo o sexo, classe e idade. Hoje, isso já não acontece. Você pode ter pessoas de classes sociais completamente diferentes, de idades diferentes, de gênero diferente, e num dado momento da jornada, eles são o mesmo target, porque eles estão focados no mesmo interesse. Aquele momento para eles, a tradução daquele momento, é a mesma naquele sentido. Uhum. Muito interessante. E nesse contexto todo, Flávio, inclusive no que diz respeito ao entendimento de Big Data, mesmo de métrica, onde você acha que está o gap do futuro próximo, assim, onde o mercado, os institutos de pesquisa, as agências, onde que elas precisam preencher algum nível de conhecimento, seja física quântica, seja conhecimento de Big Data, para estar cada vez mais próximo desse encontro, né, entender melhor o consumidor deles? A gente vê isso de duas formas. Uma, a gente já está atendendo. A partir do entendimento de que só saber sexo, classe e idade já não é suficiente para definir efetivamente o consumidor, que você tem que entender o momento, outras coisas nesse entorno, a gente passou a fazer um esforço no sentido de combinar informações, né? Então, eu tenho um estudo que é feito em cima da plataforma do GXL de jornada do consumidor. Então, vamos entender o que essa pessoa faz ao longo do dia, como ela faz, por que ela faz. Ótimo, estamos lá. Eu tenho uma medição de perfil atitudinal do consumidor, né, que é um outro estudo separado, mas que me conta muito a respeito dessa pessoa. Então, por que eu não começo a cruzar essa informação? Por exemplo, por que eu não estabeleço o dado do GXL cruzado com o dado do painel de televisão e trago esse dado que vem do meu perfil atitudinal e também incorporo junto a esse dado. Aí eu sei que tem um terceiro que está fazendo tracking de consumo, que está, sei lá, está monitorando especificamente um setor de consumo de varejo, por exemplo, e tudo que está sendo consumido, essa pessoa é capaz de trazer como informação. Também tenho como fazer um link dessa informação com a nossa informação. O que a gente está traduzindo isso, né? O que a gente está procurando fazer, de alguma maneira, responder essas perguntas que têm a ver com o que acontece durante a jornada do indivíduo, durante o processo de decisão do indivíduo, de construção da relação dele com a marca, com o discurso da marca, transcendendo aquela coisa quantitativa de dizer, tem tantas pessoas vendo aqui, tem tantas pessoas acessando, tantas pessoas clicando, tantas pessoas ficando não sei quanto tempo numa página. É uma visão de maior entendimento. Uma coisa mais holística. Mais holístico, né? E essa é a visão para a qual eu acho que a gente está contribuindo, a gente tem demanda das agências e estamos construindo junto, é uma construção colaborativa. A gente não tem todas as respostas, eu diria que os nossos clientes também não têm todas as perguntas, então a gente está conversando nesse sentido, de encontrar perguntas e buscar respostas e construir junto. A gente está tendo bastante colaboração do mercado nesse sentido. A outra coisa, e aí é uma coisa mais filosófica, a gente tem gostado muito de participar dessas discussões, é a visão da comunicação de maneira mais fractal do que ela era antes, né? Eu vim de uma escola mais antiga, em que eu trabalhava com uma estratégia de copy, uma proposta única de venda, escolhia um veículo de comunicação, estabelecia um discurso para a marca, né, suportado pela estratégia de copy, que significa uma promessa, uma razão da promessa, um suporte para a razão da promessa, e você construía um discurso que era, de certa forma, unilateral, né, era imperativo, e o consumidor era interruptivo, porque eu interrompia a televisão, interrompia a revista, interrompia o jornal, o rádio, e a pessoa
recebi aquela mensagem, olha, o meu produto é melhor por causa disso, disso, disso. Isso fez sentido durante muitos anos. Faz menos sentido hoje, né? Hoje, a pessoa se encontra com a marca em inúmeras situações. Desde o sujeito que está atravessando a rua e joga no chão uma embalagem de sorvete, né? E agora a gente tem uma consciência social que acha que esse ato não é bacana, então você imediatamente associa a pessoa que jogou o papel com aquele papel que foi jogado com aquela marca e fala, poxa, as pessoas que consomem essa marca são um tipo de pessoa que joga papel no chão. Que controle você tem sobre isso? Quase zero, né? Acontece. Mas é um encontro. Então, esses encontros que a gente chama de encontros fractais, né, que são fragmentos de contato com a marca, eles têm que ser levados em conta na comunicação. Então, a nova comunicação, ela é pensada no sentido de entender esses encontros e de encontrar uma maneira para que esses encontros, em cada um desses encontros, eu tenha um fragmento de informação para que, de maneira organizada, e por isso fractal, né, os fractais são fórmulas matemáticas que têm sempre a mesma essência da fórmula, são figuras geométricas que têm a mesma essência da fórmula matemática. E com isso, na medida em que eu vou tendo esses encontros fractais, eu vou construindo um discurso sobre aquela marca. Se eu estiver trabalhando na comunicação de maneira adequada e garantir que esses encontros tenham os fragmentos corretos de informação, quando chegar a hora de você construir a imagem da marca, construir o discurso da marca, ele será da maneira que eu desejaria que fosse. E aí a mídia de massa tem um papel importante, porque ela que amarra todos esses encontros e te dá a oportunidade de construir. Ou seja, muito trabalho, muita responsabilidade para quem está lidando com o mercado de mídia, métricas, no Brasil especialmente, né, Flávio? Eu acho que é um momento único, é raro. Assim, honestamente, eu fico super feliz de estar participando disso, desse entendimento do digital, do convergente, do quântico, seja lá o que for, né? É a construção colaborativa de conhecimento, né? Muito obrigado. A gente estava aqui falando com o Stephen Hawking, o Flávio Ferrari, físico quântico das mídias e também diretor-geral de Media Management da GfK. Obrigado, Flávio, pela sua presença aqui. Foi um prazer. Não se esqueça de assinar o nosso canal e seguir a gente nas mídias sociais, sempre /meio e mensagem. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela presença. Meio Mensagem, o mercado se encontra aqui. Até!